Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FAT-N11. O relatório demorou para sair e eu acho que é porque eles estavam esperando o resultado da Assembleia para a incorporação do Brasílio, né? Que eu cheguei a comentar com vocês, não sei se foi o relatório passado ou retrasado. E aí, antes até de mostrar o relatório gerencial, falando sobre a consulta formal que foi aprovada. Foi 34,4% do total de cotas, né? Então, inclusive foi acima do quórum necessário de 25%. Então foi aprovado. Análise da liberação sobre a incorporação. Esse item foi aprovado pelos cotistas, ou seja, 32%. Só que ainda, pessoal, não tem nada falando sobre isso no relatório. Inclusive, a Assembleia foi antes do relatório. Eu achava que eles iam trazer alguma coisa e não trouxeram. Espero que eles já tragam no mês que vem, no próximo relatório, como é que vai ser feito isso. Porque eu lembro que eu expliquei para vocês, não é um processo simples. Vai criar um monte de fundo imobiliário, é um rolo do caramba. Então eu queria que eles trouxessem mais explicação sobre como que vai ser esse processo de incorporação do Brasílio. Brasília ou Basílio? Nunca lembro. Brasília. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o relatório de novembro. Como vocês sabem, né, para quem ainda não conhece, o FAT-N11 é um fundo de lajes corporativas com o conceito de plug and play, ou seja, ele compra pequenas unidades, ele não é aquele fundo que compra a laje inteira ou o prédio inteiro, muito menos, até mesmo laje ele não é muito de comprar, ele compra unidades. Obviamente que ele tem lajes, mas ele compra pequeno, pega uma laje dividida em 20 salas, ele vai lá e compra 15 salas, ou compra uma sala, e aí ele coloca essa sala já disponível para o locatário, ou seja, com toda a estrutura de mobiliário, tudo pronto para a empresa chegar e ocupar. Por isso que esse conceito plug and play que eles colocam aqui, né? Que inclusive o próprio PVBI, ele começou, acho que ele viu que está dando certo no FAT-N11 e está começando a fazer nas áreas que ele não tem, estão vazias, né, de vacância. Então o fundo tem 28 milhões de aplicação financeira, lembrando que uma parte disso aqui, na verdade a grande parte, quase mais de 90% disso daqui, é a principal, ou seja, para pagar as amortizações do CRI das últimas compras que ele fez. E tem uma parte ainda de distribuição de lucro e RMG, que a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. Distribuiu 85 centavos, teve um aumento de receita operacional 3,56, 1,52 de aumento de receita operacional, também teve aumento de despesa, aumentou também um pouco do serviço da dívida, caiu cotistas. Isso aqui eu tenho observado em quase todos os fundos, isso, uma queda do número de cotistas, principalmente por causa desse último movimento aí que a gente teve de queda dos fundos imobiliários. Muitos cotistas abandonaram o barco. Bom, o fundo distribuiu 85 centavos, aqui eles falam sobre a receita de locação, que teve 8,61% de aumento em relação ao mês anterior, falando sobre exigibilidade, né, dos locatícios dos novos contratos lá do edifício Átrio. A gente já chegou a falar sobre isso no mês passado. E o recebimento de valores relacionados a transações com locatários. Como é muita coisa, muito imóvel alugado, então eles não detalham tanto assim. A receita total apresentou uma variação positiva de 3,56 em função do aumento da receita de locação. E aqui, pessoal, olha só, há um saldo de 1,34 milhão decorrente de renda mínima garantida e ganho de capital. Eu quero que vocês guardem esse número de 1,34 que a gente já vai usar ali daqui a pouco. Tais valores continuarão sendo distribuídos, né, para proporcionar o dividendo desse de 85 centavos. E aqui falando sobre aquela transação, né, com o TJKB, que é também da casa, que ele vendeu duas unidades, né, de diagnósticos, acho que é centro de diagnóstico, e trocou por cotas, né, então está recebendo um valor quase 100% maior do que ele recebia em locação, mostrando que se mostrando uma estratégia que foi válida, foi positiva para o cotista, embora algumas pessoas tenham criticado a questão do conflito de interesse dele ter vendido para ele mesmo, né? As despesas tiveram uma elevação de 1,89, né, falando sobre aumento de despesa geral e serviço de terceiro. Isso aqui, assim, como eles não colocam o que é, dá a impressão de ser um aumento de recorrente, né, seja um aumento definitivo.
falando aqui sobre um locatário lá no edifício Cetim Tower. Ele optou pela desocupação antecipada, porém o contrato com o novo locatário já está formalizado com vigência de 60 meses. Aqui, pessoal, um ponto importante, como para vocês verem como é efetiva essa estratégia de plug and play. Dificilmente o FAT N11 fica com espaço vago muito tempo. É muito rápido as locações, inclusive até dentro do mesmo mês são locadas, como a gente pode ver aqui. Isso é... E aí eu vejo por que alguns outros fundos começaram a adotar esse tipo de estratégia, porque de fato ela se mostra uma estratégia muito assertiva. Falando aqui, também foi formalizado um contrato com o novo ocupante do 192 e 195 do edifício Conselheiro Paranaguá. Então eles falam aqui, ó, dessa forma apenas o conjunto 52 do Naur Martins não está alocado. No entanto, este imóvel foi adquirido com RMG e está até que ocorra a contratação da locação, de forma a não apresenta vacância financeira, ele só tem vacância física. E aqui falando reajustes, né? Aqui falando da amortização do valor do CRI que começou. O fundo terminou em novembro com 19 mil cotistas, né? Uma quedinha em relação ao mês passado. E a liquidez aqui aumentando, na verdade aumentando não, uma liquidez no mês de 14 milhões. Aqui, pessoal, um ponto que eles até chegaram a falar no mês passado, que a taxa de ocupação iria para 100% e não foi, não conseguiram, mas é muito alta, né, 97,3%, lembrando que isso aqui é de ocupação financeira, tá, ocupação física é de 96,49%, lembrando do imóvel que tem RMG. Prazo médio é de 3,17, normal para esse tipo de estratégia, né, são contratos mais curtos. Aqui os indicadores operacionais, né, nessa linha mesmo, entre 120 e 130 reais um metro quadrado. Aqui que eu preciso gastar um tempinho com vocês aqui. Primeiro, a gente vê o aumento de receita de locação do mês para cá. Aqui, pessoal, olha só, esse daqui, esses 565 mil, é referente à parcela de lucro que o fundo tem e a parte de RMG. E aí, que tá o ponto que eu comentei com vocês, acho que uns 4 ou 5 meses atrás, que eu achava que o fundo, se ele não tivesse nada de expressivo, a não ser que essa questão do Brasílio traga alguma coisa muito relevante em termos de resultado, que o fundo ia reduzir rendimento a partir desse ano. Por que eu falo isso? A gente está falando de novembro, ainda tem dezembro, ou seja, mais um mês para fechar o ano de 2024 e começando janeiro. Lembra, pessoal, olha só, ele vem gastando, se a gente fizer uma média aqui, tá dando por volta de uns 500 mil reais para complementar a renda para pagar os 85 centavos. Se a gente fala que ele tem 1,34, ainda aqui, como eu mostrei para vocês, por isso que eu pedi para vocês guardarem esse número, tem 1,34, significa que ele tem mais uns 3 meses dessa rúbrica aqui para aumentar, para manter os 85 centavos. Então, é o que eu venho falando para vocês. Eu acredito que a partir de mais ou menos fevereiro, março, o fundo vai reduzir o rendimento, que já era para esperado. Inclusive ele até prorrogou isso por causa da renda mínima garantida. Eu achava que seria já em janeiro, e não vai ser porque ele ainda tem um recurso para, se a gente for pegar em uma média, né, obviamente teve um mês aqui que ele gerou 1 milhão, né, usou 1 milhão, teve mês que ele usou menos, teve mês que ele usou mais, mas fazendo uma média aí de uns 500 mil, de uns 500 a 600 mil, a gente está falando de 2 meses, mais ou menos 2 a 3 meses, sendo mais pessimista em 2 meses, ou seja, dezembro e janeiro. Por isso que eu falo que fevereiro provavelmente ele vai reduzir. E quanto que ele vai reduzir? E aí que entra a outra dificuldade de você saber o quanto que isso representa por cota. Porque aí você olha o seguinte, Eric, você tem 2 milhões e 600, deu 85 centavos. 2 milhões e 900, 85 centavos. Isso daqui é o que foi distribuído, tá? 2,985. 2 aumentou aqui e continua mantendo. 2 aumentou mais aqui e continua mantendo 85. Como é que aumentou 300 mil de distribuição e ainda mantém 85 centavos? Exatamente, aí a falta, que eu acho que é a falta de transparência que ainda falta nesse relatório, é a quantidade de cotas que o fundo tem atualmente. Por quê? E aí, isso até um ponto para você sempre criticar
esse tipo de situação aqui. Você tem um aumento de receita operacional legal, você tem só que você teve aumento de cotas, ou seja, uma coisa acaba anulando a outra. Você tem, obviamente, um aumento de receita, mas você tem um número de cotas a mais no fundo. Então dá no mesmo, então você não teve um aumento de receita. Em tese, eles deviam colocar o proporcional referente à questão de cotas. E aí, se vocês pegarem aqui, eu só peguei os dois últimos fatos relevantes aqui, dos dois últimos informes mensais. Esse é o de outubro. Olha só, o fundo tinha 3.445.000 cotas. Você pega em... Ah, não, esse aqui é o informe mensal. Ó, peguei o de 30/6, 3.458. Ué, peraí. É isso. É isso? Não, tá errado isso aqui, pessoal. Isso aqui eu peguei. Esse aqui é o informe mensal, é o último. É o de dezembro. Tá errado isso aqui, hein? Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. FATN11, olha só. FATN11, vou pegar aqui, ó, o último informe mensal, ó. Informe mensal 13/12. 30/6. Tá errado isso aqui, hein? Mas a questão é a seguinte, olhem, para não também não ficar alongando e ficar procurando aqui, olhem, pessoal, que vocês vão ver que todos os meses o fundo, ou de um mês para o outro, de 2 em 2 meses, o fundo aumenta a quantidade de cotas que ele tem. Aí você fala, Eric, ele está fazendo emissão toda hora? Não, porque a última emissão que ele fez, ele comprou ativos com base pagando em cotas. Só que ele não entregou essas cotas ainda. Ele já tem as cotas, como se ele tivesse as cotas em tesouraria, esperando para ir pagando os vendedores com as cotas. E cada vez que ele paga os vendedores, o número de cotas do fundo aumenta. Então isso é muito ruim, porque você não sabe o quanto que isso aqui representa da quantidade de cotas. E aí eu peguei o último só para a gente ter uma noção. Isso aqui, pessoal, está representando por volta de 10 a 15 centavos por mês a mais. Então, o que eu falo para vocês? Provavelmente ele deva reduzir para uns 75 centavos, uns 10 ou até 70 centavos, o que me parece ser algo normal em relação até o que ele vem pagando em função do preço dele. Então, não se assustem se a renda do FATN11 cair para 75 centavos daqui uns 2 meses, tá bom? Bom, aqui ele vem... Obviamente, pessoal, que ele precisa muito disso daqui para poder recuperar e manter a renda, que é o aumento da receita imobiliária. E aí ele tem a receita imobiliária mais os dividendos, né, lá do TJKB. Aqui é parte de remuneração, portfólio, grande parte lá na Vila Olímpia, né? Segmento de locatários. Sim, nada muda, né? Aqui é a parte da dívida, né, da alavancagem, que o fundo vem pagando, e aí a partir do outubro do ano que vem começa a entrar as duas, né? Os dois CRIs, e aí que conta esse prazo aqui de 12 a 18 meses, que ele de fato, que aí acaba aqueles outros 28 milhões, né, da reserva financeira, do caixa que ele tem, e aí ele vai precisar de fato fazer emissão ou vender ativo, não tem jeito. E aqui o portfólio do fundo, e esperamos que o mês que vem ele deixe mais claro, né, o relatório deixe mais claro a questão da incorporação do Brasílio. E se você é cotista do FATN11, mande e-mail para eles aí pedindo para eles atualizar essa questão. Se vocês procurarem no relatório, não tem número de cotas, porque todo mês aumenta. Mas eu acho que seria interessante essa questão de você fazer o aumento ou diminuição de despesa ou receita em função da quantidade de cotas atual. Aí você teria um número mais real. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.